Bom dia. Jeremias 23. Livro de Jeremias, capítulo 23. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas das minhas pastagens, clama o Senhor. Portanto, assim declara o eterno Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste e não zelaste delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometeste, afirma o Senhor. Eu pessoalmente reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir estas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados, assevera o Senhor. Deus, uma das maiores culpas do extravio do povo são seus líderes, seus pastores. Os sacerdotes, os pastores da época, lá em Judá, os reis, eles ensinavam de maneira errada. E por ensinar errado, concordavam com idolatria, com falsos ensinos, e o povo aceitava e ia, e conclusão, por esse motivo foram punidos. Mas Deus está falando agora, não, eu vou reunir o meu povo. Mas agora estes falsos sacerdotes, esses falsos líderes, eles vão pagar por isso. Da mesma forma, hoje nós vemos, por exemplo, a quantidade, estou para dizer que a maioria, dos grandes hoje são falsos pastores, são falsos apóstolos, falsos missionários, falsos evangelistas, porque eles pregam contrário à palavra de Deus. Eles têm um ensino que é contrário à palavra de Deus, aquele ensino que ele mesmo que na época Deus levantou Jeremias para combater. Jeremias trazia a verdade, Jeremias chamava o arrependimento, Jeremias falava que Deus queria exatamente que abandonasse o pecado, senão o castigo viria. Era avisado. Jeremias foi um dos grandes atalaia de Judá. Mas já os falsos pastores já dizem, não, está tudo bem, Deus está cuidando, Deus está abençoando, é paz, Deus não vai deixar a Babilônia invadir Jerusalém, não, aqui é terra do Senhor, aqui é casa do Senhor, é povo do Senhor, é cidade do Senhor. E o povo ficou acreditando nessa mentira e continuou nos seus erros e nos seus pecados. De igual maneira, hoje nós vemos esses falsos pastores atuais que pregam mentirada, que pregam emoção, que na verdade o que prega é autoajuda. A vida ficam falando que Deus está abençoando, que Deus está operando milagre aqui, Deus está operando milagre ali, Deus está fazendo isso e aquilo, mas não manda o povo abandonar o erro, não manda o povo abandonar o pecado, não manda o povo se santificar, não manda o povo se arrepender. E por esse motivo o povo assim não procede, vão naquele engano desses falsos pastores e acabam caindo no buraco. Hoje nós vemos, por exemplo, os falsos pastores, eles defendem, a maioria, na sua maioria, apoia o divórcio e o recasamento. Apoia que, não, quando não tem problema no casamento, o amor acabou, não se diz você que Deus tem algo melhor. Isso é uma mentira, é mentira do diabo, isso é engano. A Bíblia em nenhum momento permite o divórcio, a Bíblia em nenhum momento permite um recasamento, ou seja, um novo casamento com pessoa diferente. Hoje eles concordam inclusive com a fornicação, a Bíblia condena. Hoje eles praticam o estelionato, ou seja, o engano, a arte de enganar para arrecadar fundo, para fazer o povo trazer dinheiro, ofertarem nos seus templos. Hoje eles pregam um evangelho diferente, um evangelho com E minúsculo, um evangelho light. Só que esse evangelho light conduz o povo para a morte.
esse povo vai para o cativeiro. Esse povo que está ouvindo essas falsas pregações. Você vê que a palavra de começa dizendo: ai dos pastores que destrói e dispersa o povo. Foi por culpa desses pastores, desse sacerdote, que o povo viveu no erro, viveu no pecado. E, consequentemente, foram para o cativeiro. Foram mortos. Doença, fome, espada. Da mesma forma, hoje as pessoas estão sofrendo, mas estão procurando essas facilidades, porque o povo tem a tendência de procurar coisas fáceis. Então hoje o povo quer praticar, quer ir para praticar uma campanha disso, um jejum das causas urgentes, um milagre rápido, um desafio, uma fogueira santa, um monte de coisa onde que simplesmente esses falsos pastores estão preocupados em arrecadar dinheiro. E esses incautos estão pensando que vão receber bênção. E esquece dos seus erros. Esquece que tem que se santificar. Esquece que tem que abandonar o pecado. Mas esse povo, claro que vão sofrer também pela sua cegueira, por não buscar a verdade, eles sofrem. Mas o Senhor depois o resgata. Exemplo disso, são quantos que estão em falsos templos e por não viver o evangelho, acaba sendo um mal acontecendo na sua casa. Tem muitos aí que o casamento acabaram o casamento. Mas aí eles acordaram, começaram a buscar uma igreja séria, começaram a buscar na palavra, no desespero, até foram buscar por causa do casamento. Mas Deus acaba restaurando essas pessoas, ensinando elas, se convertendo por inteiro, porque antes nada mais era do que religiosas, se convertendo, e Deus agindo, Deus restaurando o casamento, Deus restaurando o marido, Deus restaurando a esposa, libertando e trazendo-os. É Deus cuidando, exatamente essa palavra se cumprindo, que Ele diz que Ele mesmo pessoalmente reuniu essas pessoas. É Deus que está trazendo essas pessoas. E elas são curadas, elas são mudadas, as que realmente querem buscar o Senhor. Porque nem todas querem. Essas que querem, as que são ovelhas que o Senhor busca. Ovelhas. Bodes não. Mas esses pastores, esses lobos disfarçados de pastores, vão pagar um preço muito alto. E virá uma época, declara Deus, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido. O Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz Deus, em que não mais se dirá juro pelo nome do Senhor que tirou Israelita da terra do Egito, mas se dirá juro em nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os deportou. E eles viverão na sua própria terra e herança. Aqui Jeremias já está profetizando, está falando a respeito da vinda de Jesus. Da primeira, não é da segunda não, da primeira. Isso aqui foi antes de Jesus vir e Jesus veio. E aconteceu. Então, é isso que ele está falando. Ele estava anunciando a vinda de Jesus, que Deus diria que ele iria vir. E este é o nosso grande pastor. O nosso pastor verdadeiro, o nosso pastor legítimo, chama-se Jesus Cristo. Este é o que realmente nos guia, é este que nós temos que seguir. A comparação do ser humano, do cristão legítimo e ovelhas, é exatamente porque a ovelha é aquele animal dócil e obediente. A ovelha, ela segue o pastor. A ovelha é tão obediente, depende tanto do pastor, que as ovelhas elas podem chegar onde tem água, mas elas só bebem quando o pastor chega. As ovelhas são animais inofensivos e o pastor tem que estar 24 horas tomando conta delas, senão o lobo ataca. O pastor dorme no campo junto com as ovelhas, porque os lobos atacam à noite. Bode não fica, bode rebenta a cerca, é igual cabrito, rebenta a cerca, pula, faz qualquer coisa, sobe em lugar terríveis. A ovelha não.
Então, por isso o Senhor comparou nós, os seguidores do Evangelho de Jesus Cristo, seguidores dele, como ovelhas. Nós temos que seguir. Ele é o verdadeiro pastor. E claro, ele levantou homens na terra para administrar, para encaminhar as ovelhas para ele. Que as ovelhas não são nossas. Ovelha não era ovelha do pastor Henrique ou do pastor João, Manuel, Pedro. As ovelhas são do Senhor. A nossa função é simplesmente guiá-las, elas para o Senhor. Ele é o nosso pastor. Quanto aos profetas, no meu íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um ser humano completamente dominado pelo vinho, por causa de Deus e das suas santas palavras. Jeremias fala, olha, eu passo mal, eu sinto dor, eu sinto até tremor quando eu vejo esses falsos profetas, quando eu vejo essas mentiras. O problema maior é que nós sabemos o que é isso. Porque são coisas que nós ficamos impotentes. Eu vejo isso. Eu vejo essas coisas erradas. Eu vejo essa comercialização, esse engano, mercantilismo dentro dos tempos, essas pregações mentirosas. E eu vejo o povo todo ali acompanhando. Isso nos deixa com raiva, chateado, triste. Na verdade, decepcionado até mesmo com o ser humano, quando você vê, por exemplo, a multidão adorando um homem, quando nós vemos multidão colocando dinheiro para adorar, passar a mão no pé de uma mulher que se diz bispa, quando nós vemos coisas absurdas, e esse povo falar que estão adorando a Deus, e nós sabemos que não podemos fazer nada, estão totalmente errados, é contra a palavra de Deus. Isso nos deixa chateado, nos deixa triste, porque nós estamos vendo que aquela multidão está caminhando para a morte, para a destruição, para o cativeiro. Ora, toda a terra está repleta de adúlteros, e por causa da maldição a terra se desespera em pranto, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder apoia-se na falsidade. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no templo erguido em minha homenagem encontro espalhadas suas iniquidades, denuncia Deus. Por este motivo, o caminho deles será como lugares barrentos, escorregadio nas trevas, para os quais serão excomungados e nelas se afundarão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, assegura Deus. Entre os profetas de Samaria observei algo deveras hediondo. Na verdade, eles prognosticaram por Baal e assim desviaram Israel, o meu povo, do caminho. Olha, o que eu estou vendo é algo terrível. Esses pastores, esses sacerdotes, esses profetas, com as mentiras deles, eles estão desviando o meu povo, fazendo o povo errar. São coisas hediondas que estão fazendo. Hoje nós vamos em templos, aí surgem algumas mulheres, homens, com uns falsos profetas. Na verdade, os chamos são profetas do inferno, com a mentirada, coloca como se Deus fosse fofoqueiro. Tem um tal de revelar que fez obra de macumba ali, fez obra de macumba acolá. Tem revelar, coloca pessoas contra outras. Todas elas eles são expertos em profecias que não tem condição das pessoas saber se é verdade ou não. Porque na verdade eles mais falam do passado. Quando falam do passado, isso não é do Senhor. Que o diabo, nós já falamos sobre isso, ele vive ao nosso derredor, são espíritos. Tudo que nós fizemos ou falamos, o diabo, os demônios sabem. O que eu estou falando, eu estou fazendo aquilo. O que eu já fiz, o diabo sabe. E ele pode chegar para alguém e falar, então as pessoas acreditam. Essas mentiras, profetas, falsos profetas chegando dizendo, não, você tem um problema. Todos nós temos problemas. Ele olha para a mão da pessoa que tem uma aliança, não, você tem problema em casa. É claro que tem. Pode ser com a esposa, com os filhos.
Então só tem uma série de armadilhas que o povo de Deus tem que aprender a abrir os olhos, tem que aprender a enxergar, tem que entender que toda profecia ou revelação tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não se deixe enganar, não fique dizendo amém para qualquer coisa. Ah, qualquer coisa amém. Tomar cuidado com esse falar em línguas em tempo que as pessoas ficam dizendo amém, porque muitas das vezes, por não se discernir, às vezes estão falando um decoreba ou uma língua do diabo. Nós sabemos que a Bíblia, o Senhor nos condena de falar em língua em público. Se para nós falarmos em língua tem que ter um tradutor, um intérprete. Se não tiver, nós temos que nos calar. Então tem um tal hoje de cantar, falar em púlpito, a maioria, a gente percebe que são as mesmas coisas, são decoreba, outras umas línguas muito estranhas. Nós percebemos que não é do Espírito. O povo tem que acordar. Tem que entender que as coisas é decência, é ordem. Temos que entender que não temos que negociar com Deus, dar dinheiro para Deus nos dar isso, daquilo. Que não existe desafio, colocar dinheiro e fogueira santa. De campanha você tem que colocar dinheiro que é para Deus abençoar. Ah, não, vou dar dinheiro que Deus vai multiplicar. Isso é mentira, isso é engano. Deus não prometeu nada disso. É evidentemente que existem 2 mandamentos, sim. Dízimo, que os 10% é mandamento, é ordem. Senhor, nós devemos devolver, ser o nosso sacerdote. E a oferta é aquilo que Deus toca no nosso coração. Hoje eu quero ofertar 50 centavos, R$1, 2. É você e Deus. Você não pode tentar negociar. Quando você está tentando negociar, você está pecando. Está entrando na roda dos pecadores. Esses falsos profetas que estão induzindo o povo ao erro e o povo está aceitando. Temos que abrir os olhos, vamos voltar para o Evangelho. E entre os profetas de Jerusalém, vi também algo horrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira e em falsidade. Estimulam os que praticam o mal para que nenhum deles reflita e se converta da sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma e o povo de Jerusalém como Gomorra. Assim como naquela época eles estavam incentivando-se, os próprios sacerdotes, pastores estavam em adultério. Assim como os muitos hoje. Hoje que tem de dizem, pessoas se identificam como pastores, que estão divorciados, estão em segundo, terceiro casamento. Pessoas que ainda casaram cometendo adultério até com supostas irmãzinhas da igreja. E todos sabem, todos calam, todos concordam. Pastores que estão no segundo, terceiro casamento com a igreja cheia, o povo ali concordando que bênção vai vir de um lugar onde uma pessoa que não é abençoado. Existe uma cegueira. E eles pregam, eles incentivam o povo a fazer a mesma coisa. Eles incentivam as pessoas a divorciarem. Eles incentivam as pessoas a ir para o adultério. Para justificar, para não se autocondenar. É isso que eles estão fazendo. Fazia naquela época, continua hoje de maneira pior. São exatamente como Sodoma e Gomorra. Hoje nós vivemos num país que está até pior do que Sodoma e Gomorra. Infelizmente, o pecado está predominando. São poucas as pessoas realmente que buscam o Evangelho, viver o Evangelho, praticar o Evangelho. Eles querem uma religião qualquer. Assim como naquela época eles queriam uma religião, citavam o nome de Deus, mas estavam adorando bezerro. Adoravam o nome de Deus, mas falavam, citavam o nome de Deus, mas estavam adorando imagem, adorando qualquer porcaria. Ainda hoje continua a mesma maneira, ou pior. Ou pior. Nós temos que abrir os nossos olhos, saber onde nós estamos frequentando, se é um templo verdadeiro, se é um templo legítimo. Se não, vamos procurar um templo verdadeiro. É melhor Deus deixar de ir a um templo, ficar sem o templo, do que ir a um templo quando você sabe que tem mentira, que é errado ali, porque dali você não vai receber nenhuma bênção. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos parar de querer comercializar com Deus. Vamos parar de enriquecer templos. Vamos parar de enriquecer pastores. Vamos parar de ficar vivendo uma emoção. Vamos viver a verdade. É isso que é preciso. Portanto, assim declara o Eterno dos Exércitos sobre os profetas: eu farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém
a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim afirma o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração, e não diz uma palavra que procede da boca de Deus. Deus fala: não dê para ouvir as palavras dos profetas, tem que cansar de ouvir. Mulheres, vamos chegar para um pastor, fui revelado, já foi revelado isso e aquilo. Aí quando conta a revelação, diga: é uma porcaria. Quando são ovelhas mesmo, vem falar: eu digo: rapaz, está errado, se não existe essa profecia, não existe essa revelação. É contrário à palavra, é contrário ao evangelho. Você não tem que crer nessas baboseiras. O Senhor fala pela palavra. Qualquer profecia tem que estar de acordo com a palavra. Se não está de acordo, não é profecia do Senhor. É falando do próprio coração, como o Senhor diz: nasce do coração. São mentirosos e vão pagar por isso. Mas nós temos que ser cristão, inteligente, sábios, e não cair nessas armadilhas. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor: não vos preocupei, é certo que tereis paz. E a todos que o seguem a teimosia dos seus corações afirma: nenhum mal virá sobre vós. Aí constantemente eu vejo: ah não, você já é salvo, você entregou para Jesus, você é salvo. Ah não, Deus perdoa, Deus é amor, Deus é isso. É mentira. Ah não, Deus é um amor incondicional. Que amor? O que é amor incondicional? Não existe esse amor incondicional da parte de Deus, não. O amor de Deus é condicional, sim. Se nós não abandonarmos o erro, nós não abandonarmos o pecado, nós não abandonarmos a mentira, se nós não nos convertermos a Ele, nós não seremos salvos. Não existe isso aí, não. Vamos entender o que é o evangelho. Vamos conhecer a verdade. É isso que é preciso. Parar de acreditar nessas mentiradas, falsas profecias. Parar de ficar acreditando que o pastor só está dizendo paz, que Deus está abençoando, Deus está dando, Deus está curando, Deus está fazendo isso, está prosperando. Isso é mentira. Comece a acreditar no evangelho que rasga, naquele que diz para vocês abandonar o pecado, se converter. Esse é o evangelho do Senhor. É o Senhor quer. Ele diz: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. É nós não voltarmos para Ele. É isso que é preciso. E parar com essa idiotice, essa tolice de religiosidade, de ficar seguindo o tempo. Ah não, porque aquele ali é uma bênção, é isso ou aquilo. Nós temos que aprender a julgar de acordo com a palavra de Deus. Vamos parar com a mentira, o engano, com a frescura. Não julgueis. A palavra do Senhor manda nos julgarmos de acordo com a palavra dele. Infelizmente, não falo do mundo, mas principalmente do meu país onde eu vivo, está cheio de falsos pastores, falsos pregadores, está cheio de falsos líderes, está cheio de anticristos. E uma multidão, são multidão mesmo, estão seguindo esses. E todos esses vão para o cativeiro. Porquanto quem dentre eles esteve no conselho do Senhor para que contemplasse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la? Aí está a tempestade de Deus, a sua fúria já foi desencadeada. Eis que um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira de Deus não recuará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros compreendereis claramente esta profecia. Deus está falando: olha, o castigo Deus já desencadeou. Agora você não está percebendo, mas não, daqui uns dias, daqui um tempo você vai perceber o buraco que você está entrando. Você está correndo para o cativeiro. Mas ainda dá tempo de se converter. Que eu digo, quem está seguindo esses não são convertidos. Tem que se converter ao Senhor, se converter a Jesus. Vir para Ele. Abandonar essa papagaiada, essa mentirada de que é paz. Deus está dando paz, está dando tranquilidade, só quer abençoar. E não, primeiro abandone, se santifique. É isso que é preciso fazer. Eu não mandei esses profetas. Entretanto, eles próprios decidiram sair correndo, pregando uma mensagem que não lhe entreguei, mas que eles alardearam. Entretanto, se eles estivessem comparecido ao meu conselho, anunciaria as minhas palavras ao meu povo, e teria cooperado para que, ouvindo a minha palavra, viessem a se converter do seu mau caminho e da malignidade das suas ações.
Deus está falando que não foi ele quem enviou. Hoje, infelizmente, os povos não é um homem de Deus, homem de Deus. Será que é homem de Deus? Tem muitos que se fazem pastor. Estuda teologia, estuda curso, faz tudo para aprender a arte de enganar, de ludibriar, de mentir. O dia que nós compreendermos que pastorear, ser pastor é um chamado. Ser pastor em tempo integral. Ser pastor é um chamado, não é você vir para ganhar dinheiro, não é para você vir para ter multidão, não. Você vem por obediência, porque Deus mandou, você sabe, não tem outra alternativa. Se tiver alguém para ouvir bem, se não tiver, não tem problema, você continua sendo pastor e tem que pregar o evangelho, ensinar a verdade, ensinar a mensagem dele, como ele disse, não outras mentiras tem por aí. É o que ele disse? Esses não compareceram, não foram chamados. Entretanto, se ele tivesse comparecido ao meu conselho, anunciaria as minhas palavras ao meu povo e teria cooperado para que ouvindo a minha palavra viessem se converter. E não estão convertidos, não. São convencidas a viver naquela aglomeração, no meio daquele tumulto, no meio do povo, batendo palma, dando glória, mas vivendo no pecado, vivendo a mentira, aceitando o engano. Igreja está cheia de mentirosos, está cheia de adúlteros, de fornicadores, de ladrões, de desonestos, e tudo dando glória a Deus e falando que Deus é bom, que Deus vai abençoar. Essas pessoas não são convertidas. Porque não tem pastores. Porque tem lá pessoas que se fizeram pastor, mas não são chamados pelo Senhor. Portanto, assim dá o Senhor. Sou eu apenas Deus de perto? Não sou Deus também de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu os observe? Assevera Deus. Tem ouvido o que dizem esses profetas que proclamam mentiras em meu nome, afirmando, eis que tive um sonho, tive uma visão. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo desprezar o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa do Baal. O profeta que tem um sonho, conte a visão, e aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente a minha palavra, porquanto o que tem a palha a ver com trigo, questiona o Senhor. Não é minha palavra como fogo mais poderoso? Indaga Deus. E como uma marreta que despedaça a rocha? Portanto, afirma Deus, estou contra os profetas, que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara Deus, estou contra os profetas, que com as próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que proclamam falsos sonhos, afirma o Senhor. Eles os comunicam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu jamais os enviei, tampouco autorizei a pregar. Eles não produzem qualquer benefício a ninguém do meu povo, assegura Deus. Então, tal de profetário, eu tive uma visão. Deus me revelou em sonho. Deus mostrou mentira. Isso é coisa carnal. Toda visão, toda profecia tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Tem um bando de falsos profetas lotando. Tem uma mulherada que se diz que é profetisa, mas são profetisas do inferno. Tem umas que ficam arrumando os cabelão na porta da igreja, estão entregando profecia à torta e direito, mas falando seus próprios corações. Tem uma que fica na igreja rodando, falando em profecia, mentira. Aí um bando de homens fica pregando mentira. Eu tive revelação, não teve nada. Estão enganando o povo, levando o povo para o inferno. Quando esse povo, um profeta ou um sacerdote indagar qual é a mensagem solene e pesada da qual Deus te encarregou, então lhes dirá, vós sois a minha carga pesada, e eis que eu vos abandonarei, afirma o Senhor. Falou, vocês são minha carga pesada, eu vou abandonar vocês. E se o profeta ou sacerdote ou alguém do povo disser, esta é a sentença encarregada por Deus, então castigarei aquele homem e a sua família. Assim, pois, direi cada um ao seu próximo, cada um a seu amigo, ou perante, ou parente, o que respondeu o Senhor, o que falou o Senhor, mas nunca mais fareis menção da sentença encarregada por Deus, porque a palavra que cada um proferir lhe servirá de sentença, pois distorceis as palavras do Deus vivo, do eterno do exército, o nosso Deus. Assim dirás
Assim dirás ao profeta: qual é a resposta do Senhor para vós, ou que Deus comunicou? Se contudo disser: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim declara o Senhor. Porque dizeis: esta é a mensagem da qual Deus me encarregou, quando eu vos adverti que não dissesseis isto. Por esse motivo desprezarei e me esquecerei de vós. Eis que vos lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que vos entreguei, como herança aos vossos antepassados. Eis que trarei sobre vós humilhação perpétua e uma vergonha permanente que jamais será esquecida. Tem que aprenderem a ficar calado, calada. Tem que ser conversa fiada citando o nome do Senhor. Ah, Deus mandou falar, Deus está falando, isso é mentira. O povo fica pulando, rodando, falando em língua e falando que Deus está falando isso, falando aquilo, demonstrando espiritualidade que não existe. Nós temos que ser humildes, saber que somos aprendizes do Senhor. Nós temos que falar o que Ele manda. Eu não tenho que demonstrar para ninguém espiritualidade, que eu sou melhor, maior do que ninguém. Eu sou simplesmente servo. Antes de ser pastor, nós temos que ser servo. Servo serve. A minha função, a minha obrigação é servir o Senhor, é levar a verdade, é levar a palavra, a mensagem que Ele mandou entregar. Não é outra coisa. Nós temos que acordar. Tomar cuidado com esses falsos profetas, essas falsas profetisas, essas falsas igrejas, com falsos crentes, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos apóstolos, falso tudo. E vir para o Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Qualquer dúvida, qualquer coisa, nós esclarecemos na Bíblia. Hoje nós concluímos a leitura de Jeremias capítulo 23. Querendo Deus, amanhã nós estaremos iniciando o capítulo 24. Volto a insistir, esclarecendo tudo à luz do Evangelho. Tenham todos um bom dia, Deus abençoe e até amanhã, querendo Deus.